Olá, já estamos aqui ao vivo, 21 horas. Estou aguardando um pouquinho aí o pessoal entrar, né? Poder dar as boas-vindas para esse primeiro momento que vamos estar juntos. Sejam todos bem-vindos. Só mais um pouquinho. E logo, logo vamos estar aí compartilhando um momento muito especial. Aguardando aí, o pessoal está entrando. A gente sabe, né? Para participar de um momento como esse, muitas vezes tá ali na correria, então vamos dar esse tempinho aí para o pessoal entrar, para começarmos nossa live, nossa primeira live. Eu estou muito empolgada para hoje. Crie expectativa no teu coração. Se quiser pegar um caderninho para anotar algumas palavras-chave, algumas coisas que Deus vai tocar no teu coração, então fique à vontade. Esse vai ser o nosso momento, um momento de muitas trocas, de muito aprendizado. Então, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Emocionada, muito emocionada. Afinal, né? Não é pouca coisa. A primeira live aí que eu estou fazendo sozinha, então estou bem feliz mesmo. E quero que esse seja um momento marcante, tanto para mim quanto para quem estiver assistindo. Então vamos lá. Boa noite. Que alegria poder estar aqui com vocês nesta noite, no dia 5 de maio, né? Esse momento tão especial, algo assim que é uma live que eu creio que nasceu no coração de Deus e veio para o meu coração para que a gente pudesse estar compartilhando. E, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Carneiro. Sou a esposa do Matheus Carneiro, mãe do Leonardo, do Gustavo e da Luana. Sou a avó do Theo, do Gabriel e do Ravi. E eu sou cristã, que sirvo a Cristo na comunidade Vida Plena aqui de São José dos Pinhais. Vou tirar um pouquinho o meu óculos para não dar muito reflexo aí. E além de tudo isso, além de ser esposa, mãe, avó, cristã, eu sou professora de aulas particulares, sou formada já há 8 anos e uma caminhada aí muito linda com a educação. E também, há pouco menos de 1 ano, eu lancei o meu primeiro livro, Meio Século de uma Vida com Propósito, aparecendo aqui no fundo para vocês. E com base nesse livro, eu estou aqui. Eu estou aqui para compartilhar com vocês experiências da minha vida nesses 50 anos de história. E estou muito empolgada. Então, assim, live. As lives, a gente troca experiência, a gente aprende, a gente passa muitas coisas legais. E uma boa live, ela precisa ter uma interação, né? Ter, assim, aquele momento em que vocês podem estar aí comentando, em que vocês possam estar interagindo e que fiquem até o final. Então, eu quero fazer o possível para que vocês se animem a ficar até o final. E uma das coisas que vai motivar você a ficar até o final é que faremos um sorteio. Algo muito especial que foi semeado para essa live e eu vou estar semeando no final da live. Como que vai acontecer esse sorteio? Durante a live, eu vou estar soltando algumas letras que irão formar uma palavra-chave. E o primeiro que comentar a palavra-chave e acertar será o grande ganhador ou a grande ganhadora aí da nossa surpresa, do nosso brinde surpresa. Então fica comigo até o final, fica atento que em meio ao conteúdo que eu vou estar compartilhando com vocês, eu vou estar soltando aí as letrinhas da nossa palavra-chave.
Então, né, vai ser muito especial e no final vocês vão entender o porquê de ser tão especial esse brinde. Que foi assim, nesses momentos em que eu vejo que realmente Deus preparou essa live. Porque quando a pessoa falou para mim que iria semear, tinha tudo a ver com o que eu ia estar compartilhando com vocês. Live do mês das mães, maternidade com propósito. E o subtema da nossa primeira live é escolhida no ventre. Será que você já consegue criar uma expectativa aí do que vamos conversar sobre ser escolhida no ventre? Pois é isso que nós vamos estar vivendo hoje à noite. Então, assim, antes de entrar no conteúdo propriamente dito do que eu preparei aí para compartilhar com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o meu livro, Meio Século de uma Vida com Propósito. Algo que nasceu do coração de Deus e veio para o meu coração. A história do meu livro, ela é muito linda, né? Para quem já me acompanha aí no Instagram, já sabe que tem algo muito especial por trás da publicação desse livro. E se você ainda não me acompanha, se você ainda não tem esse livro, eu te aconselho a adquirir, porque vai edificar muito a tua história, vai edificar muito a tua vida. E é isso que eu quero estar trazendo aqui para vocês. Com base na minha história, com base no meu livro, eu quero estar trazendo conteúdos aqui com temas específicos e, de preferência, né, agora no mês de maio, Deus colocou no meu coração para falar sobre maternidade. O meu livro, ele nasceu de um trabalho da faculdade, é algo assim muito lindo mesmo. Então, assim, se você ainda não sabe, tem todo, né, aí no meu feed, tem alguns vídeos já contando como que foi o lançamento. Eu lancei ele no ano passado, dia 5 de agosto, bem no dia do meu aniversário, dia que eu completei 50 anos, eu lancei meu livro lá na Livrarias Curitiba. Foi um momento histórico, um momento assim que ficou marcado na minha vida, muito especial. E aí, tive um tempo aí que eu deixei o livro um pouquinho de lado, né? Segui com a minha vida de professora, minha vida familiar, minha vida de servir no ministério, minha vida profissional, enfim. Porém, esse ano eu estou retomando com ele para poder transmitir realmente aquilo que Deus tem através de toda a minha história. E pensando sobre isso, veio a ideia das lives. Porque uma das coisas assim, que eu senti a maior e melhor ferramenta que nós temos nos tempos de hoje é a internet. Então, assim, que melhor a internet para eu poder estar transmitindo conhecimento, para eu poder estar transmitindo aprendizado com a minha história. E aí eu vou contar um pouquinho como que aconteceu tudo. Tá? Então, deixa eu só dar uma olhadinha nos meus tópicos aqui para eu seguir realmente algo bem especial para vocês. Então, já falei, né, que nós vamos ter o sorteio, fique atento. E já, se você está aí, anota já a palavra número 1 da nossa palavra-chave. A palavra não, a letra. Você vai anotar a letra número 1 da nossa palavra-chave. E a letra número 1 é a letra R. Anota aí para você montar teu quebra-cabeça no final e ser o primeiro a comentar aí qual é a palavra-chave. E fazer parte aí do nosso sorteio. Então, a letra número 1 é a letra R. Bom, deixa eu explicar para vocês um pouquinho como que surgiu o tema maternidade com propósito. Primeiro, maternidade, mãe. Mãe com o propósito de gerar, de ensinar, de conduzir. E eu sou uma mãe. Né? Nesses 50 anos de história aí, eu sou mãe de 3, como eu já falei para vocês. Leonardo, Gustavo e Luana. E aí, como que surgiu? Na semana passada, em um dos meus momentos com Deus, nos meus devocionais com Deus, quando assim Deus me levou a lembrar da minha história, a pensar em tudo que Ele tinha feito, Ele me pediu: a melhor parte do teu devocional é a tua história. Então pega o teu livro e dá uma lida. E eu fui ler e eu percebi quantas riquezas tem na minha história. Tudo que eu já aprendi desde o meu nascimento.
E olhando aquilo ali tudo, e daí eu falei, Deus, então assim, esse livro, ele não é meu, ele é teu. O Senhor colocou ele no meu coração para que através dele mais e mais pessoas sejam inspiradas e transformadas, né? E conheçam esse Deus que muda a história. E aí eu falei, então Deus, me dá estratégias, né? Me direciona, como que eu posso conduzir isso? Posso trabalhar um tema por mês. Ok, então isso foi finalzinho de abril, semana passada, no meu devocional com Deus. Aí eu, Deus, já vai começar o mês de maio. Né? Quinta-feira, dia 1º de maio, o que eu posso trabalhar no mês de maio? Opa, mês de maio, o mês das mães. Eu falei, uau, sim, Deus, esses 50 anos, uma vida com propósito, eu fui uma mãe, estou sendo uma mãe com propósito, um ótimo tema. Aí eu pensei, Deus, ok, então vou fazer umas 4 lives, então me dá aí uns subtemas para que eu possa estar explorando esses assuntos para poder compartilhar com as pessoas que estiverem participando comigo. Aí eu fui, bom, posso começar falando da minha maternidade da adolescência, posso começar a falar sobre isso. Comecei a analisar tudo. Porém, quando foi dia 1º de maio, esse ano eu me propus com Deus, eu fiz um acordo com Deus, de que eu queria estar vivendo o meu próprio devocional com Ele. Por quê? Nesses 24 anos que eu voltei para Jesus, os meus devocionais são baseados na palavra de Deus, mas sempre com o auxílio de um devocional de alguém. Tipo, tem um aplicativo da Bíblia, eu lá pegava um devocional e fazia. E esse ano, no início do ano, eu falei, Deus, eu quero cada mês desse ano ter o meu tempo com o Senhor. Então, quando está terminando um mês, vai começar outro. Deus, que livro eu leio esse mês? Aí eu fui, comecei a falar, como eu posso, né, para encaixar com tudo que eu quero transmitido para quem estiver me acompanhando. E aí veio, Deus falou assim, qual é a tua palavra rema? O que é uma palavra rema? Uma palavra rema é quando você entra nessa caminhada com Deus, você busca uma palavra que te direcione todos os teus passos, tudo aquilo que você vai viver com Deus. E a minha palavra rema que eu recebi foi mais ou menos 2004, 2005, eu não lembro exatamente o ano, quando eu concluí a escola de líderes, que eu frequentava a Igreja do Evangelho Quadrangular, tinha acabado de voltar para Jesus, e eu fiz uma escola de líderes, e nessa escola de líderes eu recebi a palavra rema. E essa palavra está lá em Jeremias 1:5. E essa palavra foi o meu ponto inicial para o livro. Foi o que eu comecei a fazer a introdução da minha história no meu livro Meio Século de uma Vida com Propósito. E durante todo esse tempo que eu voltei para Jesus, há 24 anos, que eu retornei para Jesus, que também é uma história muito interessante, é uma história assim, muito linda, que você ainda que não leu a minha história, olha, adquira o meu livro que você vai se emocionar com o que Deus fez nesse tempo todo. E aí eu iniciei o livro com essa palavra e desde dia 1º de maio me saltou a minha palavra rema. Ela está no livro de Jeremias 1:5. Você sabe o que está escrito lá? Eu vou ler aqui para vocês, porque eu amo essa palavra. E lá está escrito assim. Antes, eu estou lendo na Bíblia a mensagem, tá? Pode ser que a tua Bíblia tenha uma outra versão, mas na Bíblia a mensagem está escrito assim. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a teu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Eu já tinha te escolhido. Uma profeta às nações era o que eu tinha em mente. Nas versões mais tradicionais estão escrito assim, antes de você ser formada no ventre, eu te escolhi. E eu tinha planos para você e te designei profeta às nações. Quando eu recebi essa palavra, lá na minha formação de escola de líderes, eu foquei na segunda parte, profeta às nações. E eu pensei, uau, né, Deus vai me usar muito para pregar o evangelho, para falar do amor dele, para falar da salvação, para falar da transformação que ele está fazendo a nações. Eu coloquei isso em mente.
fui, né, ao longo dos anos, fui amadurecendo, fui tendo mais intimidade com Deus. E quando foi 2020, quando veio a pandemia, e eu estava trabalhando na escola, já era professora, já estava dando aula, a gente precisou gravar aulas, né? Eu não tinha intimidade nenhuma com a internet, essas coisas, e fui aprendendo. E quando eu estava gravando, eu pensei, puxa, isso daqui pode ser uma ótima ferramenta para eu cumprir aquela palavra que Deus declarou sobre mim, que Ele me escolheu para ser profeta às nações. Gravei programas do programa Vida Kids, na comunidade Vida Plena, porque as crianças não podiam frequentar o culto, então, né, o ministério todo ali se enganjou para a gente gravar programas para que as crianças pudessem receber, né, conteúdo para adorar a Deus, cultuar a Deus. E lá estava eu, né, se vocês procurarem lá no site da comunidade, do YouTube da comunidade Vida Plena, tem vídeos lá que eu gravei historinhas bíblicas com o pessoal, com as equipes, enfim. E ali eu falei, poxa, já estou cumprindo o meu propósito, eu sou uma profeta às nações. Quando eu dava minha aula, eu já tinha em mente assim, eu estou ensinando uma criança, claro, eu estava ensinando ali o pedagógico, mas sempre com princípios da palavra de Deus, né? Eu tinha essa liberdade. E aí eu já pensava, estou profetizando as nações. E eu foquei muito nessa parte do versículo. Até que eu tenho me aprofundado na palavra de Deus, eu tenho buscado mais conhecimento, eu tenho estudado mais, e aí eu entrei em uma parte desse versículo que eu nunca tinha parado antes para meditar. Eu li, bonita essa parte, mas pensava, eu sou profeta às nações. E deixava meio de lado essa primeira parte. Até que nessa busca, nessa fome, nessa sede de aprender mais de Deus, de estudar mais a palavra dele, aí quando foi dia 1º de maio, Deus falou assim, estude, medite e leia o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. E eu comecei a ler a Bíblia Mensagem, já na introdução, quando fala como que é Jeremias, o que ele fez, o que ele representou para a época, como ele era, eu já fui me identificando. Eu me apaixonei ali, eu falei, Deus, é isso. Eu vou tomar posse de tudo que o profeta Jeremias viveu, eu vou tomar posse, porque a minha palavra rema está nesse livro. Inclusive, uma amiga minha, né, que faz parte do nosso grupo de crescimento, a Fabiane, quando eu compartilhei com ela que eu fiquei assim apaixonada pela palavra de Deus nesse sentido, ela falou, Lu, quando Deus te dá uma palavra baseado principalmente no profeta, estude a vida desse profeta e tome posse de tudo que Deus liberou para esse profeta, porque ele está liberando sobre a tua vida também. Aí que eu me apaixonei de vez. Aí eu fui estudar o primeiro capítulo. E ao estudar o primeiro capítulo, eu falei, peraí, eu não prestei atenção nesse detalhe. Antes de te formar no ventre, eu te escolhi. Opa! Eu sou uma escolha de Deus. Ai, gente. E eu quero compartilhar mais sobre isso com vocês. É sobre isso que vai ser o nosso tempo. Escolhida no ventre. Mas antes de eu dar continuidade, vamos anotar mais uma letrinha da nossa palavra-chave? Então, a letra número 2 da nossa palavra-chave é... Deixa eu olhar que tem por óculos, né? Letra N. Anota aí a letra N da nossa palavra-chave da live de hoje. E tem tudo a ver, né, com o que estamos compartilhando. E aí, eu comecei a ler o primeiro capítulo inteiro. Quantas promessas já tem ali? Jeremias, quando Deus chamou ele, falou que escolheu ele, ele começou a colocar os empecilhos. Ele fala assim, Deus disse, mas eu disse. Aí Deus disse de novo. E Deus confirmou. É o decreto de Deus. E em uma das passagens está escrito que Deus fala assim, que Jeremias é uma escolha santa dele. E aí eu falei, Deus, é isso. O Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. Eu sou uma escolha de Deus. E ao meditar nisso, o Espírito Santo me levou para o Salmo 139. Vocês já leram o Salmo 139? Olha, eu não vou ler ele aqui, né? Porque é um salmo assim que eu creio que
Cada um tem que ter a sua experiência nesse salmo, porque Deus ele fala de uma maneira única com cada um de nós. Eu vou ler só a parte, eu vou comentar com vocês a parte em que Deus fala que ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Que ele ali, quando a gente estava sendo formado, ele estava ali nos formando, ele estava ali, sabe, preparando os detalhes, nosso cabelo, a nossa pele, o nosso corpo, a nossa história. Ele estava nos tecendo no ventre da nossa mãe. E um pedacinho da Bíblia Mensagem fala assim, ó, olha que coisa mais linda, é de se apaixonar por esse Deus. Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigada, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Posso te dizer por que a gente fica sem fôlego ao imaginar Deus nos formando no ventre da nossa mãe? Ele é o Criador do universo. Se você olhar todas as belezas, toda a natureza, a criação, o céu, o sol, a lua, as estrelas, tudo, tudo, o mar, a terra, os animais, tudo foi ele quem criou. E esse Deus que criou todas as coisas, você consegue imaginar ele parar para te formar no ventre da sua mãe? E quando eu comecei a meditar nessa passagem, eu comecei a meditar que eu sou escolhida de Deus, que Ele me formou no ventre da minha mãe, que Ele desenhou cada detalhe, o Criador do universo parou tudo para fazer isso. Sabe o que eu descobri? Que antes de eu ser mãe, antes de eu ter uma maternidade com propósito, eu sou filha. Eu sou filha do Criador. Eu fui formada por Ele. Gente, não existe nada mais incrível que isso. E quando a gente descobre essa verdade, tudo muda, tudo clareia. Aí, né, eu descobri, sou filha. Fui formada no ventre da minha mãe pelo Criador do universo. Aí que veio o primeiro subtema para a nossa live de maio. Antes de eu ser mãe, eu sou filha. E eu sou escolhida desde o ventre da minha mãe. E eu pensei, Deus, eu preciso transmitir isso para as pessoas. Por quê? A Bíblia diz em João 8,36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ao tomar posse dessa palavra que direciona a minha vida, eu descobri uma verdade. Eu estou descobrindo a cada amanhecer, a cada momento que eu vou para o meu secreto com Deus, a identidade que eu tenho em Deus, identidade de filha, amada e escolhida. Então, eu quero compartilhar isso com o mundo. Eu quero dizer, gente, vocês precisam ter noção do valor que cada um de nós temos, né? E vamos falar sobre ser filha. Antes de falar sobre ser filha, quero soltar mais uma letrinha, né? Para a nossa palavra-chave, montar o nosso quebra-cabeça. A letra número 3 é a letra V. Letra número 3, letra V. Será que já temos aí? Eu não estou acompanhando aí. No final é que eu vou saber quem que subir, o primeiro que subir no comentário a palavra-chave, acertar a palavra-chave, vai ser o grande ganhador ou a grande ganhadora do nosso brinde surpresa para o final da nossa live. Então, a letra número 3 é a letra V. Bom, voltando sobre ser filha. Deixa eu contar algo muito precioso que aconteceu comigo semana passada. Semana passada, sim, foi algo extraordinário. E deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar pensando assim, Lu, você deve estar vivendo o auge das vitórias. Você deve estar vivendo o teu melhor momento, assim, né? Tá tudo dando certo, tá tudo, tudo. Deixa eu te dizer, que lutas.
Eu tenho vivido os dias mais, assim, desafiadores da minha história, em todos os sentidos. Então, assim, mas por quê? Eu percebi que quando a gente se posiciona, principalmente para falar do amor de Deus, para divulgar o reino de Deus, sabe? Para falar dessa identidade que a gente tem em Deus, claro, o mal se levanta, ele vem com tudo para cima da gente. Os desafios vêm, desafios também para nos forjar, porque também não é só o mal, gente. Deus permite os desafios para nos forjar, para ver se estamos preparados para viver tudo aquilo que ele tem preparado para nós. E então, né, desafios, mas eu estou correndo para o meu secreto com Deus. Todos os dias. Deus, preciso do Senhor. Eu não vou aguentar isso. Se o Senhor não me segurar, segurando minha mão. E aí, quando eu cheguei no Salmo 139, que eu imaginei Deus me tecendo lá no ventre da minha mãe, eu imaginei, olha só, eu gosto de viajar na maionese, eu gosto de imaginar. Eu leio a palavra e fico imaginando. Eu imaginei quando Deus assim formou a minha mãozinha, ele já segurou na minha mão, porque em Isaías diz que ele segura pela nossa mão e ele não nos deixa. Então ali ele segurou na nossa mão, na minha mão, e foi tecendo e já formando tudo que ele tinha preparado. E com isso, eu tenho encarado tudo pela frente. Bom, sobre ser filha. A semana passada, às terça-feiras, eu vou para Piraquara dar aula. E quem já leu o meu livro sabe da minha história com Piraquara. Já sabe aí que tem, né, um babado forte aí, só para deixar você com um gostinho. A minha infância foi em Piraquara. E dos 7 aos 13 anos, eu vivi na cadeia. Ah, ficou interessado, né? Então adquira meu livro se você não leu ainda, mas se você já leu, você já sabe que estar em Piraquara para mim é romper. E eu rompi. E mais ainda, quem me acompanhou o ano passado, no pré-lançamento do livro, um mês antes, sabe dos desafios que eu vivi em relação à minha mãe. E quem já leu minha história sabe que lá no livro, o porquê desses desafios com a minha mãe. Mas este ano Deus tem me levado a um nível assim de maturidade, de intimidade com Ele, sabe? De entender que não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer. O importante é que eu fui escolhida no ventre da minha mãe. E então, eu vou dar aula em Piraquara, a minha mãe mora lá, eu aproveito para chegar e dar um cheirinho nela, almoçar com ela, nem que seja ficar 1 hora e meia, que é algo também muito especial, gente, algo que Deus trabalhou no meu coração. Então, eu fui para Piraquara semana passada, dei minha aula, fui lá almoçar com a minha mãe, e aquele momento assim, gente, que eu vou lá, e é uma paz que eu tenho sentido no meu coração, porque eu vou lá, e ela faz o arrozinho com feijão, às vezes tem um pescocinho de galinha, que tem um sabor de infância, aí eu como com ela, faz uma saladinha, ela já deixa meu cafezinho ali sem açúcar, e ali eu como, tomo um cafezinho, converso um pouquinho com ela. E daí, terça-feira passada, eu fiquei, meu Deus, que vontade de ficar aqui. Gente, para quem me conhece, para eu sentir essa vontade, é porque realmente houve no meu coração uma liberação de perdão sobrenatural, algo muito especial. Tanto relacionada àquela região, relacionada a todo o meu histórico do passado. E eu senti vontade. Daí eu falei, ai mãe, que vontade de ficar aqui. Ela, fica, filha. Eu falei, não dá, tenho compromisso, né? Tava com outro compromisso marcado e tive que vir embora. E aí, na quarta-feira, quando eu fui treinar, eu estou indo treinar com uma pessoa maravilhosa, que é a minha companheira de treino, que é a Suzara. Ela me incentiva todas as segunda, quarta e sexta a levantar 6 horas da manhã e ir treinar. E além de tudo isso, de estar fazendo um bem enorme para o meu físico, está fazendo um bem enorme para a minha alma, porque nós conversamos bastante. Em poucos minutos ali que a gente está no carro, que às vezes a gente marca um cafezinho, toma um café. E aí, a semana passada, eu comentei com ela na quarta-feira, eu falei, Su, eu fui na minha mãe, você acredita que me deu uma vontade de ficar lá? Sabe, é tantos desafios que estou vivendo aqui fora que a minha vontade foi de ficar lá. E uma coisa incrível. E ela falou assim, Lu, essa vontade que você ficou de estar lá com a tua mãe é a vontade de ser filha. E quando ela falou isso, deu aqui um. É verdade, eu quero ser filha. Eu sou filha amada,
escolhida de Deus. E eu estou com essa vontade de ser filha. O que uma filha vive? Ela é protegida, ela é cuidada, ela é alimentada, ela é amada. E eu falei, é verdade, eu quero ser filha. E aí, diante de tudo aquilo que Deus foi já ministrando no meu coração, quando eu abri Jeremias 1,5 e eu sou escolhida, e Salmo 139, e eu falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, eu preciso compartilhar esse aprendizado que eu estou vivendo, eu não posso guardar para mim. Porque neste momento pode ter pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sem esperança, mulheres, mães. Deixa eu falar para você, mamãe, que está me assistindo aqui agora, sabe? Os desafios da maternidade são enormes, eu sei disso. Porque hoje, né, além já de ser mãe, eu sou avó também, acompanho aí a minha filha, acompanho a minha nora, né, a Mariana, com dois filhos, a Luana com o Gabriel, então eu acompanho a maternidade, não é fácil. E aí acompanho minhas amigas que tiveram neném agora, e é um desafio muito grande. E a gente se entrega aquilo ali e esquece da gente. Só que existe um momento que nós precisamos parar e ser filha, né? A maternidade requer isso. Vai para o colo do Pai, Deus Pai. Se você não tem os teus pais aqui, não tem eles muito próximos, não tem essa liberdade, vai para o colo de Deus Pai. Cria expectativa nele de descanso, de provisão, de cura, de cuidado, de amor. Deus está disponível, Deus Pai está disponível para nós. Seja filha, vai para o colo do Pai e deixa ele cuidar de você. Então, isso eu precisava vir aqui compartilhar com vocês. Eu precisava transmitir isso para vocês nesta primeira live. E, falando em live, né, nós paramos na letra V, número 3. Então, vamos para a 4. A letra número 4 é a letra T. Será que já temos aí? Oh, meu Deus. Então, vamos lá. Letra número 4 é a letra T. Será que já temos alguém aí que já formou a palavra-chave? Bom, estamos, né, aí indo para a conclusão daquilo que eu quero compartilhar com vocês. E isso aqui que surgiu, essa ideia de estar compartilhando esse aprendizado, porque assim, é muito legal você ler uma história. É lindo, né? Mas o que a gente pode aprender de uma história? E esse é o objetivo de eu estar aqui compartilhando. Nessa primeira live, eu trouxe aqui para vocês que cada um aprenda a sua filiação em Deus Pai. Eu sei que aqui nós estamos com um público mais feminino, as mães aí que entraram, que estão aí participando, mas tem, né, alguém, né, o público masculino aí que está participando também. Receba isso, sabe? Medite nessa palavra. Deus te escolheu no ventre da sua mãe, antes de tudo. E ser profeta às nações é uma consequência, porque quando você descobre essa identidade, essa escolha que Deus fez, e escolha, gente, já disse, é escolha, é espontâneo. Nós fazemos escolhas. E Deus fez uma escolha. Ele fez uma escolha sobre minha vida e sobre a sua. E sobre essa escolha, quando a gente tem essa intimidade com Deus, essa ousadia de chegar para Ele, falei, Deus Pai, eu sou sua filhinha amada, escolhida, né? Enfim, então eu posso conversar mais com Deus. E diante disso, então essa palavra, ela tem me direcionado. Claro que eu tomei consciência dela em 2004, 2005, mas hoje, analisando, quando eu leio o meu livro, eu vejo claramente o cuidado de Deus desde a concepção, desde a minha concepção. Deus cuidou de mim, Deus cuidou da escolha que Ele fez, porque eu sou a escolhida dele. Então eu vejo esse cuidado. E quando eu tive consciência, eu comecei a orar essa palavra. Diante dos desafios que apareceram ao longo dessa história, eu comecei a orar a palavra. Teve um momento em que eu estava trabalhando de zeladora, e era um domingo, e eu estava limpando um banheiro, e não tem nada de errado nisso, gente, não tem nada de errado.
A verdade é admirável. Eu que já estive nesse papel de, né, de trabalhar com a zeladoria, zelar pelo bem do próximo, não tem nada de errado nisso. Eu admiro isso demais, tanto que, né, onde eu vou e tem alguém ali trabalhando na limpeza, eu admiro, eu honro, porque é muito precioso. Porém, naquele momento, eu lembrei que eu já tinha vivido, eu tinha sido chefe de uma equipe nas lojas Murici, que hoje é a Pernambucanas. Eu tinha passado por esse processo, sabe, de experimentar algo a mais. Então, nesse domingo que eu fui limpar esse banheiro, aquele banheiro estava nojento, eu falei para Deus, né, eu já tinha consciência da minha palavra, falei, Deus, foi para isso que o Senhor me escolheu? É uma intimidade minha com Ele, né? Eu falei, Senhor, tem algo mais para mim? E aí Deus falou, eu tenho. Eu preciso que você se posicione como uma escolhida. E foi ali que eu tomei posição, né? Eu voltei a estudar e muitas coisas aconteceram. Tá todo o meu livro, gente. Foi interessado, né? Muitas coisas aconteceram. 20 anos depois eu voltei a estudar, né? E me formei, hoje sou uma professora e graças a Deus, Deus tem me usado, tem me capacitado para cumprir a minha missão com a educação. Mas o que eu quero trazer para você é isso? Se posicione como escolhido, escolhida de Deus. E viva tudo aquilo que Ele já preparou. Porque, gente, pensa assim, se o Criador do Universo te formou, e Ele, olha tudo que Ele formou, você acha que para você, que é a joia mais preciosa para Ele, não tem algo especial liberado? Então busque isso, tome posse disso. Tome posse de tudo aquilo que o Criador já preparou para você, desde o ventre da sua mãe. Bom, não sei se vocês estão gostando ou não, mas eu creio assim que Deus está falando no coração de alguém. Alguém que estava sem esperança. Alguém que estava sem rumo. Que estava sem expectativa. Se sentindo frustrado, frustrada. Puxa, o que eu fiz na minha vida? Preciso reagir. Reaja. Primeira coisa que você precisa fazer é se posicionar como um escolhido, uma escolhida de Deus, desde o ventre da sua mãe. Bom, agora vamos para a nossa quinta e última letra da palavra-chave. E essa letra ela vai vir em dose dupla. Então, a quinta letra, a letra número 5, é a letra E. E ela aparece duas vezes na nossa palavra-chave. E olha só, e a hora que eu pensei, assim, eu pensei a letra E é a número 5. Né? E eu, como uma boa professora, já comecei ali a ver o alfabeto. Eu falei assim, ó, então, A, B, C, D, E. A letra E é a número 5. E ela aparece duas vezes na nossa palavra-chave. E aí, será que você já descobriu qual é essa palavra? Bom, primeiro, antes de nós vermos aí o sorteio, né, ver quem realmente foi a primeira pessoa a comentar. Inclusive, eu estou aqui gravando essa live, fazendo essa live com vocês, mas eu tenho toda uma equipe ao meu redor, que é a minha família. Né? Eu não teria chego a lugar algum se Deus não tivesse colocado na minha vida a minha família. O meu precioso esposo, né, o Matheus Carneiro, que aí compra minhas ideias, tadinho, às vezes é umas ideias meio mirabolantes e né, só Deus para ter misericórdia dele para saber aí me dominar e não, vamos por aqui, vamos fazer aqui, né? E ele me ajuda muito em tudo, gente, em tudo, tudo, tudo. O meu parceirão aí é uma história de amor muito linda aí, nesses 50 anos aí de vida. Eu tenho, né, claro, o apoio dos meus filhos, né, o Leonardo, inclusive o Leonardo assim, foi muito usado por Deus quando estávamos comentando sobre o livro. E agora? O que vai ser? Não é só isso. Um livro, gente, um livro é um livro. É algo assim muito precioso, né? E agora? Só vender o livro? Não. A gente pode extrair muito aprendizado desse livro. Daí eu conversando com o Leonardo, mãe, você tem muito a transbordar, né? Através da tua história, você tem conteúdo aí para ajudar muitas pessoas. Então, bora pôr isso para fora, bora transbordar esse aprendizado, esse conhecimento. Então, o Leonardo me incentivou muito
Aí tem a minha nora, Mariana, que também fica ali, né? É isso, toca todas as ideias, curte, comenta, compartilha, divulga, é realmente uma incentivadora. Tenho aí o Gustavo, que é o meu filho número 2, que é maravilhoso, que por causa dele, assim, eu tenho muita intimidade com Deus, porque é uma história muito linda também, né? Algo assim de superação, está no meu livro, né? O meu genro, o Luan, que é o esposo da Luana, maravilhoso, que também aí está cuidando da minha filha, cuidando do meu neto, e que tem nos inspirado aí a estar junto. E claro, a Luana, minha filha. Minha filha que só nós duas sabemos, né, Luana? O quanto tem sido desafiador esses dias, principalmente desde setembro, né? Depois do lançamento do livro, outubro, né? Vem morar comigo e só nós duas sabemos as lágrimas que já derramamos nesses meses, conversando, compartilhando, como que vamos reagir. E a Luana tem sido uma parceirona e uma filha preciosa que tem me ajudado e me incentivado. É muito engraçado que às vezes a gente troca os papéis, às vezes ela que me dá umas broncas, aí mãe, vamos reagir, vamos reagir. E graças a Deus está dando certo. Então a Luana está me ajudando nessa live e é ela que vai me dizer, né? Deixa eu ver aqui agora, que vai me dizer quem foi o grande ganhador ou ganhadora do brinde que eu já vou mostrar para vocês. Cadê aí, Luana? Já está chegando já para me dizer, para revelar para vocês. Eu acho que como você não deixou bem claro de que era para falar só no final, quando você liberasse, né? Mas eu estava acompanhando ali a questão. Eu estava vendo a questão ali de quem comentou e quem estava acompanhando bastante aí é a Bebela Andréio. A Bebela é a. Deixa eu ver aqui o Instagram dela. Acho que é a Bel. É a Isabela. Isabela, minha aluna. É isso. Isabela, é você? Meu Deus, que preciosa! Que alegria! Gente, primeira live, né? Então, assim, claro, tem aí é, seus desafios, né? Estamos aprendendo, tanto eu quanto a Luana, estamos aí no caminho. Que linda, Isa, Bebela! Ai, que amor, fiquei muito feliz, hein? Então aí vai ter um presentão para dar para a mamãe, olha só. Vou então mostrar, né? Vou mostrar o brinde, gente. O brinde, quando eu digo. Não sei se está aparecendo, posso pegar? Não. O brinde, gente, foi assim. Eu divulguei a live e comentei com algumas mulheres, mães, que quisessem semear algo para que a gente pudesse estar sorteando. Teve a Daniele Bueno, que ela caminha com a gente lá na Comunidade Vida Plena, faz parte do Ministério Mulher Plena. E logo que eu lancei, ela falou, Lu, eu tenho, daí eu coloquei, né, o subtema, que é a escolhida no ventre. Ela falou, Lu, eu tenho uma eco bag para semear, para você sortear na live. E olha só, gente, e ela nem sabia ainda o subtema. Está escrito assim: eu sou filha, eu sou amada e eu sou escolhida. Quer presente mais profético do que esse para essa primeira live? Vê se isso não é algo de Deus mesmo, que veio do coração de Deus. Então, ó, Bebela, você vai poder aí presentear. E claro que dentro dessa eco bag vai um brindezinho, um mimozinho, né? Um brinco e um sabonetinho para deixar a mamãe aí, Bebel, bem cheirosa, bem maravilhosa, né? Então, vou combinar de entregar para vocês, né? E temos um momento de tirar uma foto bem bonita, a hora que eu for entregar, né? Nosso momento aí. E estou muito feliz mesmo. Gente, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham
aprendido, né? Depois, se quiser me procurar no direct, mandar mensagem, dizer como que foi, qual foi a palavra que mais tocou teu coração, se você vai se posicionar a partir de agora como filho, filha amada de Deus, e assim a gente continuar aprendendo. A próxima live é na próxima segunda-feira. E aí, vocês já fazem ideia de qual será o subtema da maternidade com propósito? O que vocês acham? Agradeço aí as pessoas que interagiram com a gente, mãe. Ótimo. A gente teve bastante interação durante a live. Se você quiser explicar para eles que a gente não interagiu muito para que você aprendesse. Vocês estão escutando aí minha assistente, né? Gente, então assim, muito obrigada mesmo. Eu não tenho ideia de, assim, eu não estava olhando a quantidade, não estava aí falando para não me perder, deixa eu ser bem sincera, para não me perder aqui. Mas nós tinha uns momentos isso, para comentar, eu participo junto com ela aqui, como a gente tem o desafio de ter uma criança na casa, a gente tem que ficar escondido para ele não ficar gritando no meio dos vídeos. Mas aí nas próximas a gente interage mais com vocês, tá? Essa primeira aí foi um sucesso, a gente viu a interação de vocês, a gente agradece aí o carinho de cada um que participou, tá? Na próxima a gente promete mais interação, a gente já viu que ela tem o dom, e na próxima a gente interage um pouco mais. A gente também não queria deixar ela muito comprida para essa primeira, para vocês virem para as próximas, e nas próximas a gente conversa e interage aí um pouquinho mais, tá bom? Beleza, pessoal? Então, estou bem feliz. Muito obrigada, uma boa noite e já crie expectativa para a próxima live na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 21 horas, ok? Beijo para vocês, Deus abençoe, amo vocês. Obrigada por tudo, obrigada aí pela parceria. Tchau, tchau.